Oi, pessoal. Eu queria aqui discutir rapidamente com vocês o novo programa Futurice do governo federal, que foi lançado agora em julho de 2009 pelo MEC e que se propõe a ser um sistema inovador e moderno para aumentar a eficiência da gestão e a governança das instituições federais de ensino superior. E com essa melhoria de gestão, a gente teria então um grande incremento em termos de atividades de pesquisa, ensino, graduação e pós, inovação, desenvolvimento tecnológico, interação com o setor privado, um forte componente de internacionalização, e isso colocaria o Brasil num lugar de destaque ainda maior em termos de pesquisa e inovação. Essa semana é a última semana da consulta pública para o pré-projeto do Futurice e com isso esse programa tem sido extensivamente discutido nas universidades, nos institutos federais, né, os conselhos universitários têm se manifestado, enfim, toda a sociedade e toda a comunidade acadêmica interessada no futuro do ensino e da pesquisa no Brasil tem se debruçado sobre essa questão do programa Futurice. E com isso existem, lógico, vários argumentos, né, prós e contras, né, vários pontos positivos e negativos que são levantados em relação a esse programa. E eu não quero aqui me estender muito nisso, mas eu queria levantar duas questões importantes e desenvolver um raciocínio baseado nessas duas ideias. A primeira questão é a seguinte: se o programa Futurice, né, tem o objetivo de melhorar a eficiência de gestão, a gente precisaria saber exatamente quais são esses problemas de gestão. Em primeiro lugar, esses problemas que são apontados, né, e que são colocados frequentemente, eles são problemas do serviço público federal inteiro e não só das universidades. A minha experiência mostra que, na verdade, muito desses problemas advém do fato de que nós temos um corpo técnico administrativo relativamente pequeno para o tamanho e para a complexidade do sistema. E isso então precisaria ser resolvido com mais recursos, mais contratações. O programa Futurice pretende fazer isso, na verdade, transferindo a gestão das instituições para uma organização social, para um OS, que teria mais flexibilidade e mais possibilidades de gerenciar recursos financeiros e recursos humanos, né, criando assim um sistema mais eficiente. Eu tenho dúvidas de que o problema seja realmente esse. Para mim o problema realmente é um problema de orçamento, né? E mais uma vez aí a proposta do governo é que o orçamento seria ampliado, né, o orçamento destinado às instituições de ensino superior federais seria ampliado por fundos de investimento, né, que captariam recursos de várias fontes e principalmente da iniciativa privada, e o governo continuaria a manter uma parte desse financiamento, mas não está claro em momento algum do projeto qual seria a proporção de manutenção. Se a gente pensar em termos de pesquisa e pós-graduação, né, e inovação, mais uma vez, o principal problema que nós temos não é de fato um problema de gestão, é um problema atualmente de corte de recursos, né, e de redução desses recursos que vem acontecendo desde 2015, 2016, e o sistema de fato de gestão não tem nenhum problema, né, ou tem muito poucos problemas, principalmente se a gente pensar, por exemplo, no CNPq e na CAPES, né, o CNPq repassando recursos diretamente para o pesquisador, né, por meio de um cartão de crédito, depois o pesquisador faz toda a prestação de contas, a CAPES repassando também para os pesquisadores, mas principalmente para as instituições. Então, o sistema funciona muito bem. E, mais uma vez, o problema é um problema de redução de recursos e de dificuldade de gerenciamento, porque esse gerenciamento, na realidade, é feito pelos próprios pesquisadores, né? Então, essa é uma reclamação comum que a gente ouve, de que seria muito interessante se a gente tivesse, por exemplo, mais infraestrutura na instituição, né, mais servidores técnicos administrativos que pudessem nos ajudar a fazer esse gerenciamento. Mas na prática não existe grande problema em termos de governança, né, de como as diretrizes desses projetos financiados têm que ser estabelecidas e como que vai ser feita toda a prestação de contas, enfim, todo o gerenciamento, né, desses projetos realmente nunca foi um problema. Internacionalização, que é outro componente forte do Futurice, também não é nenhuma novidade, a gente não tem grandes problemas, a gente já teve muitos investimentos, por exemplo, no programa Ciência Sem Fronteira, com grande retorno, principalmente para pesquisa e pós-graduação, né? O Brasil tem hoje uma posição de destaque internacional em termos de pesquisa e pós-graduação, então tudo isso já existe, né? A interação da pesquisa com a iniciativa privada, quer dizer, a possibilidade da iniciativa privada, de ONGs financiarem projetos de pesquisa, tudo isso já é feito rotineiramente, né? Desde que o pesquisador trabalhe numa área aplicada, a gente tem vários exemplos de pessoas que recebem recursos da iniciativa privada, inclusive por meio das fundações de amparo à pesquisa e de apoio que existem dentro das próprias universidades, né? E que
fazem toda essa intermediação, né? Bom, então o Futurice, na realidade, em termos de gestão, ele não parece ser uma alternativa, porque o problema, na verdade, não me parece ser de gestão, mas sim de falta de recursos, né? O outro ponto, né, do argumento que eu queria desenvolver se refere à questão das críticas e do ataque que tem sido feito pelo ministro Weintraub às instituições federais e ao seu corpo docente, principalmente, né? E eu acho que a gente poderia resumir esses ataques a 3 pontos principais. O primeiro, ele diz que o sistema federal, o sistema público de ensino superior, é muito caro quando a gente compara com o sistema privado. O segundo ponto refere-se à pouca produtividade, pouca eficiência do corpo docente das instituições. E o terceiro ponto se refere à ideologização ou à politização do corpo docente, seja lá o que isso signifique, e isso passa inclusive pela escolha dos reitores, que geraria, né, uma série de problemas ligados ao corporativismo e à baixa eficiência das instituições de ensino superior. Bom, mais uma vez eu não vejo como que o Futurice resolve esses 3 problemas, né? A questão do financiamento, nós já falamos, né? Quer dizer, mesmo que você diga que você vai ampliar os recursos por meio da iniciativa privada, de uma integração mais forte com a iniciativa privada, na realidade o custo continua alto, inclusive porque é nas instituições federais de ensino superior que a gente tem uma boa parte da pesquisa científica, tecnológica, da pós-graduação, fortemente nas instituições públicas. Então o custo continua sendo realmente mais alto, por causa dessas outras ações que existem nas universidades federais e públicas de uma maneira geral, né? A questão do corpo docente e da ideologização, eu não sei também como que ela pode ser resolvida por meio das OS, né, da gestão por OS, porque nos vários casos que nós temos de transferência de administração, nós não temos uma demissão dos professores ou dos técnicos administrativos, quer dizer, o corpo docente vai continuar, né? Mesmo que a OS tenha flexibilidade para mudar a maneira de gerenciar atividades dos docentes ou contratar mais pessoas, no que envolveria mais recursos, na verdade o corpo docente continua como está, né? E vamos lembrar que a maior parte do corpo docente das universidades federais e dos institutos federais é muito jovem, né? A maior parte, aqui na UFG, por exemplo, 50% do nosso corpo docente foi contratado depois de 2009, né? Depois do Reúne, do programa Reúne, e com as mudanças, inclusive, da Previdência, vai ficar aqui durante muito tempo, né? E o terceiro ponto da escolha dos reitores também e da ideologização passa pela mesma questão dos professores estarem aqui ainda durante muito tempo, né? O corpo docente vai ficar estável durante muito tempo. E paradoxalmente também, né, nessa questão de valorização dos docentes, que são mais produtivos, que são pesquisadores de maior destaque, com mais ações em termos, por exemplo, de desenvolvimento tecnológico, etc. Eu queria chamar a atenção de que, na verdade, o único programa do governo federal que existe e que faz uma pequena diferenciação e uma pequena valorização em termos de salário, né? Não bem salário, mas bolsa para os pesquisadores mais produtivos, é o programa de bolsas de produtividade em pesquisa do CNPq. E por esse programa, você a cada 3 ou 5 anos, dependendo do seu nível, você submete um projeto. Se você for bem avaliado, você passa a receber uma bolsa, né, que é uma pequena complementação de salário para que você possa se dedicar com um pouco mais de tranquilidade às suas atividades de pesquisa e de pós-graduação. E, como vocês sabem, o CNPq está numa situação extremamente complicada, né? E existe um sério risco de que, a partir de setembro, as bolsas de produtividade e pesquisa e todas as outras bolsas do CNPq, desde a iniciação científica até as bolsas de pós-doutorado, passando pelos mestrados, doutorados, bolsas técnicas, tudo isso seja descontinuado porque não há recursos financeiros para fazer o pagamento dessas bolsas. Bom, enfim, em relação ao programa Futurice, né, a gente vê essa situação difícil de entender, né, sob esses 2 aspectos, né? Por um lado, ele se propõe a resolver problemas que ou não existem ou eles não poderiam ser resolvidos sem um grande aporte de recursos, e aí, no caso, a maneira como o programa propõe ampliar o orçamento das universidades e dos institutos de pesquisa, dos institutos federais, não está claro, né? Por outro lado, o programa não mostra como ele vai resolver as críticas sérias que têm sido feitas pelo ministro Weintraub, principalmente aos docentes
das universidades, né? Então, com base nisso, fica muito difícil entender qual que é o propósito real desse programa, né? Na minha opinião, a principal dificuldade está em definir quais são os valores de governança que estão subjacentes ao programa, né? Em termos de melhoria da pesquisa, da pós-graduação e da educação como um todo. A gente tem visto uma série de ações claramente anticientíficas por parte do governo, né? Em diversas áreas, meio ambiente, saúde, educação, políticas públicas, né? Essas ações basicamente ignoram a opinião dos especialistas, das pessoas que estudaram esses assuntos. Quer dizer, então, com base nessas ações do governo, nessa maneira do governo encarar a evidência científica, a troco do que iria se propor um programa tão inovador e tão bacana no sentido de melhorar as instituições federais de ensino superior. Então fica aí uma questão importante para a gente pensar, né? Eu tenho discutido várias questões sobre ensino superior, pesquisa, pós-graduação no meu blog, o endereço vocês encontram aí abaixo, e eu tenho inclusive uma postagem recente sobre o Futurice, detalhando vários dos aspectos que eu desenvolvi rapidamente aqui com vocês no vídeo, né? E eu espero que o vídeo e essa postagem ajudem, né, a todos a entender melhor o programa e a se posicionar em relação ao que está acontecendo no Brasil em termos de pesquisa, inovação e ensino superior.